Oi, Edilene, o que você acha que eu vou te dizer? Que você conseguiu deixar o chat em polvorosa. O povo está aqui falando o que a Edilene disse, meu Deus, e defesa e críticas e tudo. Então o povo está super animado aqui no chat. Quero pedir para todos que estão aí debatendo que seja sempre um debate em alto nível e que o pessoal também deixe o like. É importantíssimo para que a nossa discussão chegue a mais pessoas. Oi, Edilene, o que o pessoal está meio bravo aqui é dizendo assim: o Bolsonaro não foi convidado nominalmente, ele não tem tanto prestígio assim, e esses bolsonaristas foram lá, passaram vergonha, porque não puderam entrar, e etc. E o que você está trazendo aqui é que, de todo modo, eles estiveram ali com pessoas influentes e importantes, né? O que eu queria ouvir de você, claro que esse aspecto também, mas o outro lado da moeda. E o governo brasileiro em relação a isso tudo? O Lula teme, de alguma forma, que possa ter uma relação pior com o Donald Trump por causa desta investida do bolsonarismo em relação ao Trump? Primeira coisa em relação à caneca. Estou esperando minha caneca aqui em casa e se eu tivesse com ela, não necessariamente ia ter água dentro. Porque agora são 8h30, 9 horas da noite, eu acordei às 6 da manhã, essa hora todo mundo merece molhar a palavra. Esse é o O ponto. bom é que ela é escura, viu, Edilene? Aí, como é escura, ninguém sabe o que tem dentro. Mas no meu caso é água mesmo. Segunda coisa em relação ao audiência, todo meu respeito e carinho a todos. Eu não estranho essa reação, mas e aí eu vou falar para a militância com muito carinho também, e vale tanto para a direita quanto para a esquerda, nunca subestimem seus adversários. Não digo um problema, mas uma questão da militância é que eles sempre ficam reduzindo o adversário até que o adversário venha e tenha uma vitória. Não tem como minimizar a relação da direita brasileira com Donald Trump. Ela não é pequena, existe um elo entre Bolsonaro e Donald Trump. Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, filho de Jair Bolsonaro, é amigo do filho de Donald Trump, e há uma relação entre essas duas famílias, sim. O que não significa que a vitória de Donald Trump não seja ruim para a direita brasileira. Amplifica internacionalismo, discurso de perseguição do judiciário, de restrição à liberdade de expressão, já que estão todos no mesmo discurso que as big techs. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a relação com o Estado brasileiro. A direita brasileira não representa, neste momento, o Estado brasileiro, porque o presidente Lula é um presidente progressista. Então, esse é o ponto. Uma coisa é a relação do Brasil com o Estado e o atual governo. Outra coisa é a relação com a direita. Vai todo mundo achando que a relação não está tão estreita assim, até daqui a pouco alguém tem uma surpresa. Então, para quem reage muito com o fígado e com o coração, eu peço para reagirem com o cérebro. É importante pensar que, às vezes, está se subestimando aquele que você não gosta, até que, enfim, você toma um susto. Esse é um ponto. Porque muitas vezes alguém que é de um lado pensa, nossa, como é que fulano foi eleito? Dizem tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Se você assustou é porque tinha alguma coisa acontecendo que você não viu. Então a análise que eu faço aqui é uma análise muito fria e zero partidária. Espero que ela sirva para que as pessoas façam uma leitura melhor do cenário, porque eu observo e apuro política o dia inteiro. Eu não me assusto. Se tem alguém se assustando, é porque está faltando uma parte no quebra-cabeça dessa pessoa. Essa é uma coisa. Em relação à relação com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro, certo que Lula não terá a mesma relação com o Trump que teve com o Joe Biden. Nós vamos começar por uma questão ambiental que é importante. Nesse ano, o Brasil cedia a COP30. Os Estados Unidos já disse que deve sair do Acordo de Paris, assinado durante as COPs, lá em 2015, que estabelece a redução da taxa de emissão de gases de efeito estufa e também o financiamento dos países mais ricos para que os países menos desenvolvidos façam isso. A saída de Donald Trump vai fazer com que um recurso que chegaria ao Brasil não chegue mais. Trump não vai participar da COP30. Não vai ser a mesma relação. O fato de Lula não ter feito uma ligação telefônica para parabenizar Donald Trump é um sinal claro disso. Foi uma informação que nós demos em primeira mão. Por que não ligou e só fez um tweet? Porque a relação é uma relação protocolar, não tem aproximação ideológica, não tem uma aproximação política, e isso, é claro, dificulta o relacionamento. Vai ser o pior dos mundos? Talvez não. Com a relação comercial, como é que vai ser? Donald Trump já sinalizou que se os BRICS, grupo do qual o Brasil faz parte, a China, a África do Sul, adotarem uma outra moeda, que não o dólar, que é uma discussão que existe, mas é difícil de acontecer. Ele pode taxar os países que fazem parte do BRICS em uma tarifação um pouco maior. Aí o Brasil também entrará nisso. Mas
Se me perguntarem, eu acho que a relação comercial vai ficar muito ruim, por que, que os empresários que talvez tenham interesse nisso estão apoiando Donald Trump? Aqui eu vou falar uma máxima, mas que ela deve ser guardada porque ela é uma verdade. O dinheiro não tem partido, dinheiro não tem ideologia. As relações comerciais que são boas para todos, elas acontecem indiferente da aproximação ou não ideológica. Então, eu acho que talvez os impactos comerciais não sejam tantos, mas a eleição de Donald Trump fortalece sim a direita e o bolsonarismo brasileiros, e a relação com o presidente Lula não vai ser a relação que teria um governo democrata, como Kamala Harris ou Joe Biden, mas isso faz parte do processo. Vamos lembrar, Donald Trump foi eleito pelo voto popular, democraticamente, e isso faz parte da democracia, isso faz parte do jogo todo. Então, quer gostem ou quer não, esse é o cenário que está posto nesse momento. E vamos lembrar também, né, Edilene, que o Lula declarou o voto em Kamala Harris. Voto não, porque ele não vota nos Estados Unidos, mas declarou apoio. E aí, declarando apoio também, já se indispôs com Donald Trump, naturalmente, né? Falou, torço para a outra ganhar, a outra não ganha, e aí fica ruim. Essa coisa do voto que você achou graça com razão, viu, Magno? Também eu lembro muito do pessoal, muito ali de Balneário Camboriú, viu, Edilene? Dizendo que já tinha revertido 3 votos para o Donald Trump, que não tinha para ninguém, que eles estavam ali um vira-voto extraordinário, né? Só faltou contar para eles que o Brasil não vota nas eleições dos Estados Unidos, né? Em que pese os imensos impactos que os Estados Unidos têm no Brasil, né, Edilene? Ô, Afonso, para brincar da relação com o Brasil e Estados Unidos, será que Donald Trump vai descer lá para BC para citar um hit do momento em relação ao Balneário? Muito bom, muito bom. Edilene tá super antenado aqui. Nós vamos mostrar uns memes daqui a pouquinho, viu, Edilene? Quero passar para o professor Robson Valdez para que ele também nos ajude a entender um pouquinho como que vai ficar esta relação do Brasil com os Estados Unidos. É uma relação muito para além da questão estritamente comercial, mas de um vínculo histórico muito importante, né? Os Estados Unidos, por exemplo, teve na época da independência do Brasil, por exemplo, reconheceu a independência, sendo o primeiro país, isso tem um peso muito grande. Então, assim, as relações são muito antigas e maior do que um governo A ou um governo B. Agora, vai ter muito evento internacional que Lula e Trump estarão frente a frente, né, professor Robson Valdez? O senhor acha que vai ser uma relação respeitosa ou pode ter atritos nesse cenário que a gente está vendo? Eu acredito que o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, vai tentar se relacionar com os Estados Unidos de forma protocolar. Veja bem, esse ano passado completou-se 200 anos dessa relação, uma relação bicentenária, altos e baixos, né? E de fato, o Brasil é importante. O Nixon já falou para onde vai a América Latina. Ele falou lá atrás, para onde vai o Brasil, vai a América Latina. Né? Claro que hoje estamos em um outro contexto, mas isso reforça o fato, gostando ou não, Trump gostando ou não, desdenhando o papel da América Latina, do Brasil, enfim, o Brasil é um país importante. E os acordos internacionais, a gente tem que pensar o seguinte, gente, esse isolacionismo que o Trump está impondo na sua política externa, não é um isolacionismo em relação ao mundo, né? As temáticas internacionais. Ele tira o dinheiro da OMS, ele sai do Acordo de Paris, ele não virá na COP30. Então, isso dá a entender que é tudo contra o Brasil, mas é contra o mundo. E o Brasil também é só mais um país no mundo, um país importante, a 7ª ou 8ª economia do mundo, sempre nesse patamar. Mas eu acredito que o mundo tem que seguir em frente, apesar dos Estados Unidos na atual conjuntura, que é com o presidente Trump. Né? Então, eu acredito que esse pragmatismo vai nesse sentido, de que o isolacionismo do Trump, que está impondo aos Estados Unidos, é para todo o globo, não é só contra o Brasil. E o Brasil é um país importante, outros países estão junto com o Brasil, né? E, na verdade, a COP30, não tendo os Estados Unidos, de fato é um revés muito grande, não para o Brasil, mas para o mundo.
Esse é o ponto. Mas eu acredito que o Brasil ele terá outras agendas, tem outras agendas. Tem uma agenda importante, eu falei na intervenção passada, que o Brasil acho que meio que se preparou. Então, esse encontro do BRICS agora, essa cúpula, essa presidência do Brasil nesse primeiro semestre, a pauta já está decidida, e é uma pauta super, vamos dizer, light, desenvolvimento, energia, inteligência artificial, enfim, são pautas bem light que não, de forma alguma, vão de encontro a algum tipo de interesse, de algum tipo de agenda em relação aos Estados Unidos. A moeda dos BRICS, eu acho que também o próprio Trump, acho que ele nem entende muito do que se trata, né? Então, do que se trata especificamente. Mas, enfim, há essa conversa, muito provavelmente não haverá uma moeda dos BRICS, mas a utilização de outras moedas que não o dólar. E eu acho muito difícil, eu escrevi um artigo sobre isso no Correio Brasiliense, e que esse tiro também pode sair pela culatra, por uma série de questões. Uma série de questões econômicas que podem prejudicar a própria economia norte-americana, caso ele venha impor esse tarifaço que a gente vem falando, não só em relação ao Brasil, mas em relação a todas as economias. Ele até sugeriu criar uma taxa global para todos os países porque fazem algum tipo de negócio com os Estados Unidos. Então, a gente tem que ouvir, se preparar, né, porque tudo que o Trump fala ele é imprevisível, e muito do que ele fala, ele faz, mas a gente tem que ver qual a intensidade do que tudo que ele diz, ele vai conseguir realmente implementar. Tá? Então, eu acredito que a relação do Brasil com os Estados Unidos, ela vai, acredito e espero que o governo tenha essa capacidade, a diplomacia brasileira, de não buscar o confronto, acho que essa não é a ideia, e sair pela tangente em eventual crise mais aguda. Agora, o fato do secretário de Estado, Marco Rubio, ser um conhecedor da América Latina, da familiaridade, eu acho que o governo ele pode estar atento a essas empreitadas da extrema-direita em relação a isso, como ele colocou, né, tentar internacionalizar essa questão de uma eventual ditadura, que nós sabemos, vivendo aqui, sabemos que não se trata de uma ditadura, de forma alguma, né, e que as coisas estão acontecendo cada um no seu quadrado, os processos na justiça, o executivo e o legislativo brasileiro, cada um estão trabalhando nas suas respectivas áreas. Tá? E também não se trata justamente só do executivo. Eu acho que trata-se também do legislativo, né, e também do judiciário brasileiro, que sabem dessa investida da extrema-direita brasileira no sentido de provocar os Estados Unidos contra o Brasil, que essa é a coisa mais absurda que tem, você pensar que brasileiros, o próprio Eduardo Bolsonaro colocou que já externalizou isso, no sentido de torcer por sanções econômicas contra o Brasil. Isso é totalmente surreal, vindo de pessoas que se dizem nacionalistas e patriotas, né?